próximo domingo. Dito isto, vamos ao Salmo 88, por favor, abram a Bíblia. À luz do Salmo 88, vamos pensar sobre o tema A Noite Escura da Alma. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo por ti, por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Que o Senhor nos abençoe. A noite escura da alma é uma expressão cunhada no século XVI por João da Cruz, num clássico da literatura medieval chamado A Ascensão do Monte Carmelo. Eu penso que esse é o melhor título para descrever o Salmo 88. Mas o que significa a noite escura da alma? James Boyce define nos seguintes termos: um estado de intensa angústia espiritual, na qual o crente luta e se desespera por sentir-se abandonado por Deus. O Salmo 88, irmãos, descreve a alma no mais profundo e sombrio abismo. Somos tocados ao ler esse salmo porque é a expressão mais dolorosa da alma nos salmos. A linguagem empregada aqui o classifica como o salmo mais melancólico da Bíblia. Ele fala de trevas, da vida à beira de um precipício, da sensação de estar sendo afogado pelas circunstâncias. Ele fala de solidão, da prisão, da inabilidade de salvar a si mesmo e da iminência da morte. Muito provavelmente, os biblicistas, inclusive rabinos muito capazes, que fazem leituras profundas do Antigo Testamento, sugerem que ele sofria de algum tipo de enfermidade que o mantinha isolado à espera da morte. É aquele diagnóstico para o qual não há solução e o indivíduo está ali esperando a morte. Há muitas afinidades, por exemplo, com o livro de Jó, que é uma obra classificada ou caracterizada como um livro de sofrimento, de angústia. E o Salmo 88, diferente de outros salmos de lamento, é a tristeza na mais profunda densidade. É o salmo, repito, mais melancólico, mais triste, mais sombrio das Escrituras. O salmista é como se estivesse se contorcendo de dores, desesperado a cada verso. A fé está presente, como nós vamos ver, mas ela é tímida, fraca. É como uma espécie de pequeno raio de sol tentando penetrar as densas nuvens escuras num dia terrível. Portanto, vejam, não é um salmo de leitura agradável. Se eu perguntasse a vocês
Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação no Salmo 88? Talvez você nunca tenha ouvido uma pregação desse salmo, porque, por vezes, é um salmo evitado por ser indigesto. Mas esse salmo ele é absolutamente necessário. Eu espero que, ao final dessa reflexão, saibamos por quê. Mas eu adianto que esse salmo é necessário a todos nós, e é por isso que ele está na Bíblia. É por isso que a providência fez com que esse salmo fosse registrado e chegasse a nós, porque pode, de fato um poderoso recurso para os dias aflitivos, para a noite escura da alma. Porque vejam, e aqui eu faço uma observação com muito cuidado, existe uma ideia muito divulgada e amplamente aceita, especialmente na atual igreja evangélica, que sugere basicamente o seguinte: acompanhe o raciocínio. Se você for fiel a Deus e fizer tudo certinho, as coisas vão dar certo na sua vida. Essa equação é forjada, via de regra, por uma mentalidade meritória e uma visão simplista da vida. Há muitos livros, pregadores, celebridades na internet, filmes que apresentam essa atraente, mas falsa mensagem. A ideia de que, se você fizer certas coisas, tudo será sempre favorável e um belo dia ensolarado. Mas a vida real não é assim. A gente sabe que existem os dias trevosos, né? Esse paradoxo, a noite escura da alma. Vou dar um exemplo. Há um filme produzido nos Estados Unidos que teve grande repercussão, tanto lá quanto em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Aqui ele foi traduzido com o título Desafiando os Gigantes. E, sinceramente, eu não aprecio muito esses filmes evangélicos, porque parece fomentar uma cultura subevangélica, então não apenas por conta da pobreza artística do filme, mas pela teologia comprometida. E qual é a tese desse filme? Qual é a mensagem? O ator principal é um técnico de futebol, cujo time está indo de mal a pior, uma derrota após a outra. Então ele está tendo insucesso profissional e dentro de casa uma crise. Ele e a esposa não podem ter filhos. Então alguém se aproxima e diz: olha, você precisa buscar a Deus. Você precisa colocar esses desafios diante de Deus. Ele começa a orar. Ele começa a buscar a Deus. E o que acontece? O time dele começa a ganhar, vence o campeonato e eles têm filhos. Que história linda. Mas eu pergunto para vocês, é assim que acontece sempre? Vejam, ele desafia os gigantes e os vence pela fé. Isso é bonito, mas no dia a dia nem sempre é assim. Na vida real existe esse fenômeno da noite escura da alma, que é uma gama de situações que partem o nosso coração e golpeiam nossa alma e nos deixa, sim, apesar da presença da fé, por algum momento, ou talvez por um longo tempo, com algum grau de desespero. O Salmo 88, portanto, se dirige a homens e mulheres de carne e osso, que lidam com dilemas da vida real e que, por vezes, se sentem abandonados por Deus, largados na estrada da vida, cheio de dúvidas, de temores, ansiedades. Qual é a questão? Deixa eu apresentar para vocês uma lista de espinhos na carne. Uma doença que debilita, humilha, entristece. Semana passada eu recebi um telefonema de um irmão do Amapá, extremo norte do Brasil, compartilhando dores, um problema de saúde gravíssimo. A perda de uma pessoa amada, a avassaladora dor do luto, é um tema que a igreja precisa refletir. O lugar do luto. Os filhos que frustram expectativas e que por vezes são uma fonte de constante preocupação. Filhos, diz a palavra, são a herança do Senhor, bênção, mas os filhos podem também ser uma fonte de tristeza, de preocupação, de angústia, e há muitos pais passando por isso. Um casamento complicado, infertilidade, traição, crise profissional insolúvel, está qualificado
mas fora do mercado, portas fechadas, solidão, tristeza, frustração, ansiedade, sofrimento prolongado, a lista é enorme. E há um elemento aí, um agravante, porque quando você passa por um período de aflição, e ele é curto, é uma coisa. Agora, quando essa noite se torna prolongada e vai por semanas, meses, anos a fio, parece que você não vai suportar. O mundo é um lugar quebrado. O cristão também passa por essas adversidades. Tudo é tão densamente escuro que o indivíduo está ali, mas não sabe onde é o ali, onde ele está, por conta da escuridão total. É a sensação de estar perdido, desorientado. Inclusive, ele usa essa palavra, eu estou desorientado. Não sei em que direção. Quem está nas trevas, nas densas trevas, está tateando, não sabe o rumo. Eu escolhi esse salmo e a intenção não é desanimá-lo nessa série de pregações sobre os salmos, mas prepará-los como pastor para o inesperado, para situações difíceis e por vezes profundamente tristes. Eu estou lendo um livro do Paul Tripp, em que ele diz o seguinte, curiosamente, ele menciona o Salmo 88. O Salmo 88 ofende o cristianismo quentinho e felpudo da cultura ocidental. Gostaram disso, né? Ele é um excelente escritor. E o título do livro é A Crise da Meia-Idade e a Graça de Deus. Ele nos confronta com coisas para as quais não queremos olhar, muito menos gastar tempo para pensar a respeito. É um salmo indigesto, porque ele vai tocar em feridas que estão abertas. Esse é um terreno sagrado, o terreno do sofrimento, da noite escura da alma. Mas um dos benefícios dos salmos, especialmente o salmo de lamento, é que somos confrontados e chamados ao exercício de uma fé madura, de uma fé honesta, íntegra, que não dribla a realidade, que enxerga as coisas como elas são. E no Senhor encontra recurso para avançar. Percebam, portanto, que o salmo ele é importante para nós, porque a fé verdadeira, ela nasce e se fortalece no meio dessa bagunça, que é a vida no mundo pós-queda, no caos, um mundo de muitas perguntas difíceis. Nós vamos perceber na leitura do Salmo que não há uma estrutura. Nós encontramos salmos em que a estrutura é perceptível, mas aqui não é muito clara, é como se fosse uma coletânea de queixas, de lamentos que sucedem um ao outro sem uma linha melódica. Mas eu ousaria dizer que nós podemos montar uma estrutura aqui e pelo menos destacar 3 grandes verdades, e eu oro para que sejamos abençoados pelos ensinos desse salmo. Vejamos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a seguinte: ele faz um pedido de socorro. Observe os 2 primeiros versos. Vou ler mais uma vez. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele está no mais profundo vale, é um abismo. Os problemas são reais, a ponto de causar profunda tristeza no seu coração. Mas vejam, a fé está presente mesmo no desespero. Esse que é o paradoxo. Percebam que ele começa orando. O Salmo 88 só existe por causa dos primeiros versos. Ele se dirige a Deus. Vejam, ele faz um clamor ao Senhor, ele invoca o Deus da aliança e o qualifica. Deus da minha salvação. Essa é a única expressão em todo o Salmo que lança luz nessa noite trevosa. Indica, volto a dizer, que mesmo no desespero, na crise, na angústia, no sofrimento, havia fé. Tímida, frágil, fraca, mas era um homem que se dirige ao Deus da aliança. As expressões que ele usa aqui no texto hebraico é para o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o nome que ele enfatiza essa relação pactual. Quem é o Deus da minha salvação? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez um pacto com o seu povo. E mesmo quando todas as circunstâncias são adversas e conspiram contra
as promessas de Deus, ele permanece firme, embora com dúvidas. Certamente ele tinha medos, dúvidas, angústias, tristezas, mas a fé, repito, estava presente. O salmista não é um cético, não é um agnóstico, não é um incrédulo. Ele é um homem de fé vivendo a noite escura da alma. A crise é intensa, mas a fé também é constante. Se você observar, ele vai dizer assim: clamo dia e noite, constantemente. Ele estava orando, revelando o que é a intensidade das suas orações e a esperança de ser ouvido por Deus. É um pedido de socorro. Esse é o único sinal de esperança em todo o salmo. Ele está orando. E por vezes, entendam isso, a oração é esse recurso poderoso. Tudo está difícil, mas a fé é nutrida à medida que a gente se firma na palavra e continua, persevera na oração. Eu queria fazer aqui uma aplicação imediata. A verdadeira fé está presente mesmo quando é atacada por todos os lados e parece que não vai resistir. Essa é a natureza da verdadeira fé, aquela fé que foi plantada no solo fértil e não entre os espinhos, à beira do caminho, entre as pedras. Sua angústia não sinaliza a falta de esperança, as emoções estão fragilizadas, e essa situação revela o quê? Primeiro, a nossa humanidade. Existe uma tentativa muito comum nos púlpitos hoje de suprimir as emoções, de suprimir a nossa humanidade. Nós somos humanos. É possível que você, diante de uma situação difícil, dê sinais de fraqueza na sua fé, tenha dúvidas, seja tomado por ansiedade. Você olha para a Bíblia, e o texto bíblico no Antigo e no Novo Testamento apontam para homens e mulheres que eram crentes no Senhor, mas que em alguma circunstância fraquejaram, pelas lutas pelas quais passaram, pela promessa que se tornava, na visão deles, tardia em se cumprir. No Evangelho de Lucas, segundo Jesus, há uma parábola, entre tantas, que Jesus enfatiza a necessidade de perseverar na oração. Lucas registra assim, palavra de Jesus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa é uma preciosa lição para nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele parece demorar. Parece que estamos abandonados nessa noite escura, mas Ele sabe quando e como agir. Quando e como agir. Um comentarista luterano, Schneider, diz assim: mesmo que a resposta ainda esteja invisível, o Senhor continua sendo o Deus da minha salvação. Na persistência desse conhecimento, mesmo à noite, está o embrião da salvação futura. Então, Ele é o Deus da nossa salvação. A fé é frágil, é preciso perseverar, e nessa oração resiliente, perseverante, está o embrião da salvação. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, a noite escura da alma é uma experiência dolorosa e amarga, pode parecer que nunca vai passar. E você pode sentir assim, sentir as piores emoções: rejeição, medo e solidão. Mas você também pode clamar ao Senhor: ó Deus da minha salvação, inclina os ouvidos à minha oração. Duas coisas finais nesse ponto. Ele está conosco, mesmo quando não enxergamos. E Ele enxerga no escuro. E Ele conhece a saída. Então guarda isso. Ele está conosco mesmo quando não o vemos, e Ele enxerga no escuro, e Ele conhece a saída. Vale a pena esperar no Senhor. A segunda verdade que eu destaco, a partir do verso 3, nós temos aqui a parte mais pesada. É um desabafo, intenso e pesado desabafo. A partir do verso 3, o salmista diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos.
como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, te levanto as mãos. São palavras que expressam crise. A fé é verdadeira, ele é um homem crente. Ele não falseia a realidade, com palavras bonitas, fingindo que está tudo bem. Ele abre o coração e faz um desabafo. Nós temos aqui dos versos 3 a 9, um mosaico de sentimentos sombrios, tristes, melancólicos. É como se ele tivesse perdido o sono, levantado alta madrugada, se ajoelha à beira da cama, abre o coração desabafando. Senhor, está doendo, está difícil, não tenho resposta, e parece que o Senhor não se importa. E a linguagem que ele usa aqui, esse é um salmo, portanto é uma poesia, é uma oração em forma poética. Veja, ele diz, alma farta de males. Ele está dizendo, eu estou cansado de tanto problema. A gente se identifica com o salmista por conta disso. Chega um momento que você fica cansado de tantos problemas. Resolve um, aparece 1000. Minha vida já está à beira da morte. Ele diz, olha, a impressão que eu tenho é que eu sou o próximo da lista. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Ele diz, olha, eu estou num buraco e não tenho forças para sair, ninguém me ajuda, inclusive o Senhor. A linguagem, portanto, é de alguém extremamente esgotado e sem energia, sem forças para reagir. Qual é o problema dele? Não é indicação precisa. Volto a dizer, é uma conjectura, tanto dos teólogos cristãos quanto dos rabinos, que ele enfrentava a enfermidade, quiçá até lepra, porque ele disse que não tinha ninguém perto dele. O salmista vê a morte se aproximando, ele está lamentando a situação, mas eu quero destacar aqui 2 terrores, essa palavra que ele usa, 2 terrores estavam perturbando a alma dele. O primeiro, o terror da morte. Por 4 vezes ele vai fazer alusão à morte, usando as palavras morte, cova, sepultura. A palavra que ele usa aqui é uma palavra difícil, uma palavra que tem um grau de complexidade na teologia. Sheol é a palavra que ele usa. A morte é um tema importante nas Escrituras, a Bíblia fala sobre o poder da morte e como podemos lidar com essa inevitável realidade. E a situação do salmista é tão grave que ele está vendo a morte chegar, seus problemas são intensos, e ele está se comparando a um homem na antessala da morte. E ele diz, olha, eu estou sendo atirado aos mortos. E qual é a questão aqui? Os fiéis do Antigo Testamento são salvos da mesma maneira que nós somos. Fiados na palavra de Deus, na promessa que o Senhor cumpriria e que cumpriu na pessoa de Jesus. A diferença entre um salvo do Antigo Testamento e do Novo é a direção do olhar. Nós olhamos para trás, eles olhavam para frente. Só há um caminho para a salvação, é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então, o Antigo Testamento está apontando para algo que Deus está fazendo na história. Mas no Antigo Testamento existe uma revelação progressiva. Nem todas as verdades que hoje estão claras a nós estavam evidentes para eles. Por exemplo, o conceito de morte e vida após morte ainda era muito embrionário. Muitos deles viam a morte como o fim de tudo. Sheol é uma palavra para reino dos mortos. Portanto, o salmista expressão seu desespero, porque ele está doente, à beira da morte, e para ele, no seu entendimento, aquilo era o fim. A vida está por um fio, ele não vê esperança. Parte dos problemas do salmista é pela falta de entendimento sobre a vida depois da morte. Muitos deles sofriam por conta disso, e ainda hoje há muita gente também sofrendo isso. Deixa eu ler para vocês um texto. O C.S. Lewis foi um grande escritor, tem muitos bons livros, inclusive ele tem uma exposição do livro de Salmos, que não é bem uma exposição de cada salmo, mas
dos temas, sobretudo temas difíceis do livro de Salmos, e tem um capítulo em que ele trata sobre a morte. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre isso, né, sobre sofrimento e morte, porque ele conheceu uma pessoa, se tornou muito próxima a ele morava na Inglaterra, ele era inglês, e essa senhora morava nos Estados Unidos, estava enfrentando uma grave enfermidade. E ele, então, escreveu um texto falando sobre esses temas sensíveis, difíceis, evitados muitas vezes. E ele diz, então, se cremos verdadeiramente naquilo que afirmamos crer, se realmente consideramos o que o nosso lar em outro lugar e que essa vida é uma peregrinação, por que não aguardaríamos a chegada com grande expectativa? Vocês cantam que o céu é o nosso lar, mas quando a morte se aproxima, vocês ficam temendo? Não deveríamos aguardar com grande expectativa esse cruzamento do rio para chegarmos à nova Sião? Aí ele segue. Afinal, há somente 3 coisas que podemos fazer em relação à morte: desejá-la, temê-la ou ignorá-la. Não é mesmo? A terceira alternativa é a mais inquietante e precária de todas. O que ele está a dizer é muito interessante. O mundo contemporâneo, a cultura na qual estamos inseridos, uma cultura pós-cristã, não é? Em alguma medida até anticristã, usa muito subterfúgios psicológicos para driblar a realidade da morte como se fosse algo natural e relevante. Então, há uma entrevista, chama uma celebridade, e o entrevistador diz, e qual é a sua visão sobre a morte? É natural, não tenho medo nenhum, irrelevante, morreu, acabou. Então, nós vivemos numa cultura em que muitas pessoas estão tentando driblar a realidade, sugerindo uma força, como se a morte fosse uma coisa natural e irrelevante. É o fim de tudo, acontece, a gente nasce, tem um tempo de vida e depois acaba tudo no cemitério da cidade. Existem também aqueles que temem a morte. O salmista, por exemplo, é alguém que, por conta da sua visão limitada sobre a vida depois da morte, está angustiado, porque para ele a bênção de Deus está restrita ao que muitos pensam hoje também, a ter saúde, ter uma boa família, ter recurso financeiro. Então, se a morte está se aproximando, é o fim de tudo. Se os problemas são graves, ele está sem forças, como um homem cujo coração ele está batendo, mas é como se estivesse morto. Um cristão pode experimentar esse tipo de aflição, a ponto de esperar da própria vida? Essa é uma pergunta. Alguém realmente crente hoje, com a visão que tem das Escrituras, com toda a revelação clara como nós temos hoje, milênios depois, dado o Novo Testamento a nós, e a resposta para a nossa perplexidade é sim. Como pastor, posso dizer para vocês que eu já ouvi relatos de gente crente e que, por algum motivo, estava desesperada face às circunstâncias, inclusive com medo, com algum temor em relação à morte. Vou dar para vocês um exemplo de um crente que eu acho que vocês vão concordar que ele era crente mesmo, um tal de apóstolo Paulo. Olha o relato de Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, aí vem o chocante, a ponto de desesperarmos da própria vida. Paulo está dando um testemunho que ele enfrentou um problema, uma tribulação na Ásia, tão intensa, a ponto de desesperar. Não é um cristão neófito, não é alguém que se converteu ontem. Paulo, o apóstolo, diz, olha, foi tão brava a situação, a ponto de desesperarmos. Paulo está afirmando que ele passou pela noite escura da alma, e nós também podemos passar, somos humanos. Você também pode viver um intenso grau de tristeza a ponto de ser abatido e não ter saída. Talvez nesse momento você esteja passando por uma situação dessa,
pela experiência de não ver o que é chamado de luz no fim do túnel, está tudo trevoso. Mas na vida do apóstolo Paulo, e essa é a boa notícia, a noite escura da alma não tem a palavra final. É como um túnel. Você entra, mas túnel não é lugar de residência, túnel é lugar de passagem. A gente entra, em algum momento a gente sai. Olha o que ele vai dizer de forma subsequente no mesmo texto, 1 Coríntios 1, a partir do verso 8. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O que ele está dizendo é o seguinte: foi terrível, desesperador, tivemos uma sentença de morte, mas sabe o que isso gerou em nós? Uma completa dependência de Deus, e mais, no Deus que ressuscita os mortos. Ou como disse Jó, ainda que ele me mate, eu continuo firme na fé. Uma fé firme, o qual nos livrou de tão grande morte, nos tem livrado e vai nos livrar. Deus é soberano, é o que Paulo está dizendo. E mais à frente ele vai partilhar a experiência que teve de ser levado ao terceiro céu, uma linguagem simbólica para dizer que ele viu e teve experiências que ele diz, olha, não posso nem compartilhar. E para que ele não ficasse soberbo, o Senhor lhe colocou um espinho na carne, um enigma. Que espinho é esse? O fato é que por 3 vezes ele pede, Senhor, afaste-se de mim, afaste-se de mim. Tente imaginar você viver com um espinho no pé, uma farpa na sua unha, e Paulo está incomodado com aquilo, ele ora, Senhor, afaste-se de mim, tire isso de mim, e o Senhor Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, ele experimentou a noite escura da alma, mas ele recebeu também graça para passar por ela, mantendo seus olhos em Jesus Cristo. Esse é um grande exemplo para nós. Então você pode eventualmente passar por momentos bem difíceis, mas a graça dele é suficiente. Muito recentemente, agora dia 9 de abril, alguns textos na internet foram publicados sobre o Dietrich Bonhoeffer, porque foi no dia 9 de abril de 1945 que ele foi assassinado. Um pastor luterano muito capaz, professor de teologia, escreveu muitos bons livros, alguns deles já traduzidos para a língua portuguesa. Ele foi sentenciado à morte por conspiração contra o regime nazista. Ele e tantos outros que não se dobraram diante do totalitarismo, não foram covardes em nome da prudência, ousaram enfrentar a tirania. Ele foi preso, passou um tempo na prisão, e em determinado momento ele foi sentenciado à morte, foi enforcado, exatamente no dia 9 de abril de 45. Chegou para nós o registro, a memória do médico legista que acompanhou o processo. Eu vou ler para vocês o testemunho desse médico. Naquela madrugada, por uma porta entreaberta, viu o pastor Bonhoeffer ajoelhado diante do seu Deus. A maneira submissa e confiante da oração daquele homem simpático abalou-me profundamente. Antes da execução, ele ainda fez uma breve oração. Depois subiu para a forca com coragem e serenidade. A morte ocorreu em poucos segundos. Nos quase 50 anos de exercício de medicina, jamais vi um homem morrer como aquele, em total serenidade e submissão a Deus. Dr. Bettner. Ou seja, a morte não é natural. A morte é uma intrusa. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Nós todos, em algum grau, podemos passar por experiência de temor em relação à morte. Mas quando você cresce espiritualmente, quando a sua fé se torna mais robusta, mais fortalecida, você passa a entender que em Jesus Cristo a morte se torna um meio de graça. Na linguagem de John Bunyan, é o rio que nós cruzamos para chegar na vida eterna.
É inevitável, passaremos por essa experiência. E o Bonhoeffer, como tantos outros, com serenidade se entrega a Deus, ou como Estevão, que rende o seu espírito ao Senhor diante dos seus algozes. Que o Senhor nos conceda a graça para viver pela fé e morrer em paz, com os olhos em Cristo, nossa bendita esperança em todo o tempo. Esse é o primeiro terror que ele experimenta, o terror da morte. Mas há outro também, o terror da solidão. Se você observar, ainda nesses versos 3 a 9, ele chega a fazer uma confissão. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Na verdade, não é uma confissão, é um desabafo mesmo. O salmista apresenta um elemento agravante na crise aqui. Ele está sozinho. Pensa comigo. Se você está passando por um problema, seja ele qual for, e você está acompanhado, é diferente. Você tem a sua família, você tem o seu cônjuge, você tem os seus filhos, você tem os seus pais, você tem seus amigos. A dor é a mesma, mas ela é aliviada. Existe um lenitivo nesse processo que é o afeto, a presença. Quem está presente num leito de hospital, por exemplo, não pode fazer nada do ponto de vista clínico pela pessoa, mas a presença ajuda. Isso é ponto pacífico na medicina moderna, que o afeto, a sensação de ser amado, de ser amada, ajuda pacientes em processo de recuperação. Mas veja o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou no meio dessa situação e não tem ninguém comigo. Eu estou sozinho. O Senhor mesmo afastou de mim esses amigos. Sabe quem são meus conhecidos? As trevas. A última palavra que ele usa no Salmo é treva, ou trevas no plural. Senhor, meus amigos, se forem a única companhia que eu tenho, são as trevas. Isso é muito pesado. Meus irmãos, a amizade é um dom precioso. Nas palavras do bispo John Riley, este mundo está cheio de tristeza porque está cheio de pecado. É um lugar sombrio, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio de sol mais forte nele é um amigo. A amizade divide nossos problemas e multiplica nossas alegrias. E aqui eu faço uma recomendação pastoral mais uma vez aos irmãos. Todos nós precisamos de amigos, mas é preciso cultivar boas amizades. Como árvore frondosa que traz refrigério um dia ensolarado, você precisa cultivar boas amizades. É uma dádiva a ter bons amigos, porque, como disse o Riley, divide os problemas e multiplica as alegrias. Mas veja o que eu vou dizer aos irmãos. É possível que em algumas situações, nem mesmo os mais leais amigos estejam perto. Por algum motivo você pode encontrar-se sozinho, e essa solidão potencializa o sofrimento. É a experiência dele. Eu espero que não seja a sua, mas é a experiência dele. Ele está falando o que estava vivendo. Eu estou sozinho. Meus companheiros são as trevas. Há um poeta brasileiro, um artista, não tão conhecido, mas ele é muito capaz na maneira como ele expressa o sofrimento, como ele expressa suas dores. Ele tem músicas bem melancólicas assim. O nome dele é Vanderly. Tem uma canção dele que diz assim, onde Deus possa me ouvir. Eu vou ler para vocês um trecho. É como se ele estivesse lendo o Salmo 88. Sabe o que eu queria agora? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu queria agora? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Ele está expressando o seu sofrimento, sua aflição, como indivíduo, como artista. E há uma lição para nós aqui. Até os melhores amigos podem falhar, mas Cristo sempre estará conosco.
Mesmo quando os nossos olhos cansados da dor não conseguem enxergá-los, Ele está ao nosso lado. Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias envolve os dias bons, mas também envolve os dias maus, inclusive a noite escura da alma. Há um hino no cantor cristão que diz: sei que um amigo melhor é Cristo, e se no vale for escuro, nele sempre encontro luz. Portanto, Cristo é a nossa esperança. Cristo é a fonte inesgotável de conforto para o sofredor, para aqueles que passam pelos problemas mais adversos da vida. E por fim, a partir do verso 10, nós temos aqui a sensação de abandono e a crise do Deus ausente. Vou repetir: a sensação de abandono e a crise do Deus ausente. Ele lança uma rajada de 6 perguntas em direção ao céu, que podem ser resumidas numa frase: eu estou abandonado, o Senhor está ausente. Vejam, a partir do verso 10: mostrarás tu prodígio aos mortos e aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso as trevas se manifestam nas tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ele está dizendo: o Senhor me abandonou. O Senhor ocultou o rosto. O que é ocultar o rosto? É desviar-se da pessoa. Então o salmista é sincero, ele não faz rodeios para expressar seus sentimentos. Primeiro ele disse que foi abandonado pelos amigos, estava sozinho, rodeado de trevas. Agora o agravante é o próprio Deus que oculta dele o rosto. E o quadro que ele apresenta aqui, que é um quadro poético, é como se ele tivesse num dilúvio de problemas. A sensação terrível, a linguagem pesada. E ele faz 6 perguntas bem afiadas perante Deus, que em linhas gerais apontam para isso, para essa sensação de abandono. Pergunta: quem nunca passou por isso? Na noite escura da alma, com o coração aflito, o salmista se sente abandonado. É como se Deus estivesse literalmente escondendo o rosto, desviando o rosto, se afastando dele, deixando ele à margem. Agora, uma coisa muito importante aqui, eu já disse em outros momentos, em exposição de outros salmos de lamento, ele não está murmurando ou desafiando a Deus. Sua questão é legítima. Diante do seu sofrimento prolongado, a questão é uma sensação de abandono, e ele desabafa. Ele não é censurado por isso. Tal como Jeremias, no seu livro, há várias sessões de desabafo, em que uma leitura superficial pode sugerir que está tendo ali uma censura contra Deus, uma murmuração. Não é. Lamento não é murmuração. Ele não coloca Deus contra a parede, não questiona os atributos de Deus, ele expressa seu sentimento: eu estou me sentindo abandonado. Os mortos te louvam? Tua bondade é louvada no cemitério? Tua fidelidade é mencionada no necrotério? Tua justiça é honrada na terra do esquecimento? Então, na teologia do salmista, não há esperança depois da morte. E aqui uma lição para nós muito preciosa: a teologia afeta a vida. Por que muitos problemas ocorrem na igreja evangélica? Porque é uma igreja que, em linhas gerais, despreza a teologia, despreza a doutrina. Aí surgem os problemas, surgem dificuldades, o indivíduo não tem uma doutrina consistente, ela fica vulnerável aos falsos profetas, e é uma fé que é levada pela corrente dos ventos. E ele, parte do sofrimento é porque ele não tem uma compreensão adequada sobre a vida depois da morte. Então ele está dizendo: eu estou numa situação difícil, sem amigos, abandonado por Deus, a morte está chegando e é o fim de tudo. Então, não é algo desejável, mas é temido por ser o fim da linha, o que ele pensava em relação à morte. Se a gente observar, por exemplo, o livro do profeta Isaías, nós temos um trecho que resume bem o pensamento dos hebreus em relação à morte. Nas palavras do rei Ezequias, registradas pelo profeta Isaías, nós lemos assim: pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade.
Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Isaías 38, versos 18 a 19. Então, parte da teologia do Antigo Testamento era construída a partir da vida aqui e agora. Então, para o salmista, essa inércia divina, esse prolongamento do sofrimento, agravava a crise dele, porque, olha, a morte está chegando e, para mim, isso é o fim de tudo. A ideia de ressurreição corporal, a vida eterna, está presente no Antigo Testamento, mas de forma muito insípida, embrionária, limitada. A crença geral é: a morte marca a entrada no desconhecido e temido mundo dos mortos. Tanto é, observem, que no Novo Testamento há um grupo dentro do judaísmo, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles mantiveram a compreensão, o pensamento hebraico, parte desse pensamento em que sustentava que a vida era aqui e agora. O texto mais forte do Antigo Testamento e que abre uma janela para a vida depois da morte está no livro de Jó. Sempre Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Esse é um dos poucos textos do Antigo Testamento que lançam luz sobre a vida pós-morte, sobre a ressurreição. Agora, qual é a lição para nós? Perdão. É por meio de Jesus Cristo, irmãos, que ainda há pouco nós celebramos na ceia, é por meio de Jesus Cristo, a suprema e perfeita revelação de Deus, que nós somos instruídos sobre o que nos aguarda depois da morte. Paulo, o apóstolo, escrevendo a Timóteo, a sua última carta, o testamento de fé último do apóstolo, ele diz assim, eu vou ler pausadamente para os irmãos, que é um tônico de esperança para nós. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que texto fantástico! O que Paulo está dizendo? Nós somos salvos porque Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não por nossos méritos, mas por sua graça, e não começou no dia que você disse, eu creio em Jesus, começou desde a eternidade um plano maior, mas num determinado tempo Ele apareceu, quem? Jesus Cristo, e naquela cruz Ele matou a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A morte não tem a palavra final. Por isso Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro, não há o que temer, porque Ele vive, posso crer no amanhã. O credo apostólico diz, uma parte maravilhosa, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nós cristãos cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Caminhando para o final, faço aqui mais algumas aplicações, para você guardar aí bem na tábua do seu coração. Primeiro, a morte foi vencida na morte de Cristo, mas ainda pode perturbar o coração dos homens. Nós sabemos, do ponto de vista intelectual, cognitivo, essas verdades estão claras para nós. Cristo venceu a morte, Ele garante a vida eterna a nós, mas uma circunstância difícil, uma tribulação adversa, perturbou a alma, e em particular, a terrível morte. John Owen, para dar um exemplo aqui, o príncipe dos puritanos, um dos grandes homens, sem sombra de dúvida, o maior teólogo inglês do século XVII, ele foi um homem muito experimentado em dores, era muito capaz, chegou a ser vice-reitor da Universidade de Oxford, escreveu vários livros, na verdade, o homem que mais escreveu no século XVII. Mas na década de 1680, ele sepultou cada um dos seus 10 filhos e esposa. Alguém pode mensurar o que é sepultar todos os filhos e a esposa? Com a restauração da monarquia sob Charles II, ele viu a escalada da tirania, muitos de seus amigos foram presos,
exilados, torturados, mortos. Em dezembro de 1681, ele confessou: acho que nenhum homem tem menos fé do que eu, e não há quem esteja tão desanimado quanto eu. John Owen. A noite escura da alma foi tão intensa sobre ele que diz: olha, eu acho que não tem ninguém que tenha menos fé do que eu, e seja tão desanimado quanto eu. E ele prossegue: tudo, em praticamente todas as nações, está cheio de confusão, desordem, perigo, angústia, dificuldades, guerra, rumores de guerras abundam, com indícios da proximidade de outros julgamentos. Nações em angústia, perplexas, enquanto o coração dos homens desfalece de medo e cuidado pelas coisas que estão por vir sobre a terra. Ele está falando dos conflitos, tanto nas Ilhas Britânicas, aquelas tensões políticas, quanto no continente. Há muita situação adversa acontecendo dos dois lados, e ele então está expressando o seu sofrimento. Mas, eu disse aos irmãos e vou repetir: a noite escura da alma tem dia e hora para acabar. Em algum momento, a graça o alcançou, e no seu leito de morte ele escreveu uma carta a um amigo, um oficial, que foi colocado de lado por conta da restauração da monarquia, mas com quem ele tinha uma boa relação ainda. Ele escreveu um texto, uma carta para o seu amigo. Estou abandonando o navio da igreja no meio de uma tempestade. Mas enquanto o grande comandante estiver no navio da igreja, a perda de um pobre remador será insignificante. Viva, ore e tenha esperança, e aguarde com paciência. Não se desespere, o Senhor reina. Ou seja, ele foi renovado e está se dirigindo a um amigo desanimado, que viu os terrores da guerra, que viu a tirania e a injustiça aparentemente triunfar. Ele escreve: não se desespere, o Senhor reina. Portanto, irmãos, uma boa teologia faz diferença quando passamos por uma grande provação. O temor da morte, a incerteza do que esperava depois da sepultura, trouxe grande aflição para o salmista. Mas nós hoje temos luz sobre esses assuntos. Portanto, cresçamos no conhecimento da palavra de Deus, que é um porto seguro para as nossas aflições. No século XVI foi escrito um catecismo, que é o catecismo mais usado pela igreja, por um grande período de tempo, o Catecismo de Heidelberg, escrito por 2 jovens pastores. Eu lembro porque sempre que pude usar para instruir pessoas e orientar sobre um bom catecismo, sempre indicava o Catecismo de Heidelberg. 52 domingos, muito bem preparado para um ano inteiro. A primeira pergunta do catecismo é bem interessante, eu vou ler para vocês. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Se alguém lhe perguntasse isso, qual é o seu único fundamento para a vida e para a morte? Ou na vida e na morte? E a resposta é evangelho puro. Meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que sem a sua vontade, sem a vontade do meu Pai no céu, não poderei perder nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto para viver para Ele daqui em diante de todo o meu coração. Que resposta bíblica! E eu oro para que Jesus Cristo seja a sua esperança, sempre na vida e na morte. A partir dos versos 15 a 18, ele repete o que já disse nos versos anteriores com outras palavras. Ele está corroborando sua aflição, suas tristezas. Mas ele sabe, se você observar aí, ao atribuir a Deus aquelas coisas, ele sabe que não é uma força impessoal que dirige a história. Então, o problema que está acontecendo contigo, se eventualmente está acontecendo, ou vai acontecer, não é azar. Não adianta bater na madeira. Não é maldição hereditária. Não é karma. Não é uma força cega. Não é circunstância. Nós temos perguntas para as quais não há resposta, mas uma coisa é certa: o Senhor dirige todas as coisas. Os acontecimentos bons, os acontecimentos ruins. Eu encerro dizendo aos irmãos que o Salmo 88 é um retrato sombrio da morte.
e ao mesmo tempo aponta para uma absoluta necessidade de confiar no Senhor. Quando nós estamos nas trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que Ele nos ensinou na luz. Então, por isso, tal como Jeremias, tal como os profetas, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz, disse Miqueias. Vamos repetir juntos? Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos ajude. Um grande empresário chamado Horácio Stanford, muito bem sucedido, crente, envolvido na obra do Senhor, cooperando em várias frentes. Ele vivia em Chicago, perdeu um filho de 4 anos de idade. Tristeza, sepultar um filhinho de 4 aninhos de idade. Ele planejou uma viagem junto com a sua esposa e mais 4 filhas para a Europa, inclusive para apoiar uma conferência missionária na Inglaterra. Saiu de Chicago, foi para Nova York, comprou os bilhetes, estava aguardando o dia do embarque. Surgiu uma necessidade, ele envia a esposa com as filhas, esposa Ana, e as 4 filhas. Elas deveriam ir à frente, ele iria na semana seguinte. O navio no Atlântico Norte sofre um naufrágio. 225 pessoas morrem. A esposa dele escreveu um bilhete com uma frasinha curta e sombria. Salva, porém só. Suas 4 filhas morreram. Então, na semana seguinte, ele embarca e quando está a caminho da Europa para encontrar-se com sua esposa, o capitão daquele navio diz, olha, foi aproximadamente aqui onde aconteceu a semana passada o naufrágio. E ele, que era um empresário, um homem de negócios, que nunca tinha escrito absolutamente nada, senta na popa do navio e começa a escrever um hino. E o hino diz, está tudo bem com a minha alma. Naquele momento ali, ele confiou no Senhor. Eu não sei os teus caminhos, mas eu quero experimentar a tua graça e a paz que vem do Senhor. E esse hino atravessou os mares, esse hino tem circulado no mundo inteiro. Chegou ao Brasil, nós o conhecemos como hino 398 do cantor cristão, que diz, sou feliz com Jesus. E quantos são felizes com Jesus? Fiquem em pé, vamos cantar juntos esse belo hino da nossa tradição. Mesmo na noite escura da alma, nós podemos experimentar a paz do Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,